O caminho certo vai se mostrar para você conforme você começar a caminhar. Sim, eu sei. Não é muito motivadora essa afirmação. Porém, não há como a gente saber se nós vamos ter bons resultados com as nossas escolhas se nós não fizermos o que tem que ser feito. Se a gente não assumir a responsabilidade pela escolha que fizermos e dar a cara para bater, colocar a cara no sol, fazer o movimento e ir na direção daquilo que a gente escolheu. Mas para a gente ter um pouquinho mais de clareza, é claro que a gente vai conversar agora com os oráculos. Nesse vídeo, a minha intenção é ajudar você que está aí na dúvida. Você não sabe se o caminho é certo ou não, se você está escolhendo o certo a fazer ou não, onde estar, o que pensar, como sentir, como agir, para que você possa ter aí um pouquinho mais de certeza. Antes da gente começar, claro, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Carla Francischini, eu sou psicoterapeuta holística e trabalho com tarô, astrologia, psicologia. Tem assistência da cachorrinha incomodada com os vizinhos, então vamos focar aqui na mensagem para que isso não nos desvie do propósito desse vídeo. E a minha intenção, como eu já disse, é ajudar você, a mim, a todos nós que acreditamos na força, no poder dos oráculos, a termos um pouco mais de clareza, termos orientação. Nesse vídeo em especial, a sua pergunta primordial é: estou no caminho certo? Mas, claro, você pode se conectar aí com quais são as dúvidas que você tem nesse momento, qual é a resposta que você gostaria, qual é a pergunta que você tem buscado. Afinal de contas, só mesmo quando a gente sabe qual é a pergunta que a gente tem para fazer para a vida é que a vida consegue finalmente nos dar a resposta certa. Porque respostas a gente sempre tem. Nenhuma pergunta fica sem resposta. Mas a gente precisa saber fazer perguntas, a gente precisa entender de verdade o que a gente quer. Então, vamos começar hoje entendendo se nós estamos no nosso caminho certo. E enquanto eu embaralho o tarô, é sempre bom lembrar que vídeos como esse são para todos. Pode ou não ressoar com aquilo que você está vivendo nesse momento, pode ou não fazer sentido para você. E tá tudo bem se não o fizer. Primeira carta, 10 de espadas. O mais importante é você compreender que se você chegou até aqui, se esse vídeo te chamou a atenção, seja por qual razão for, você com certeza pode encontrar aqui insights, dicas, orientações, aquela clareza que você está buscando, certo? Próxima carta, Cavaleiro de Espadas. E já vou parar por aqui por enquanto, só para a gente já começar a conversar sobre essas duas energias que saíram para nós. Nós começamos falando sobre o caminho certo e eu abri essa nossa conversa falando para você que o caminho certo ele só se revela quando a gente começa a trilhar o caminho. E aqui, essas duas cartas juntas, ambas do naipe de espadas, estão nos falando o seguinte: é preciso cessar com as dúvidas, é preciso parar de se machucar com pensamentos, com ideias que te esgotam a energia. O homem aqui está cravado de 10 espadas, deitado, possivelmente já sem vida. Para nós, simbolicamente, isso mostra uma jornada que levou ao esgotamento. E esgotamento mental, estamos falando de espadas, o naipe do ar, o naipe da comunicação, da mente, dos pensamentos. Possivelmente você já se perguntou tanto, você já pensou tanto, que está ou muito próximo do esgotamento, ou já se esgotou e é por isso até que você está aqui. Só que esse esgotamento, esse cessar de parar de pensar, é necessário para que você comece a tomar a sua primeira ação. Porque tenha você decidido ou não, com certeza no seu coração ou não, chegou o momento de, eu diria, antes até de começar o seu movimento, dar aquela pausa para dar uma esvaziada. O 10 de espadas, por ser o número 10, a gente começou com o número 1. A gente começa com as e vai até o 10. E depois com as cartas da corte, entre elas o cavaleiro, tem a dama, o pajem, o rei. Quando a gente começa
a sequência da jornada de asa, a sequência da jornada da mente, a gente vem com a ideia, o primeiro momento onde, ahá, é isso, e a gente passa por uma sequência de coisas, de pensamentos, sentimentos que envolvem um ir e vir de eu tô certa, eu tô errada, talvez seja, talvez não seja, entende? Esse cara aqui, ele já fez a jornada, ele decidiu e aí ele encontrou obstáculos, ele encontrou respostas, ora ele se achou na certeza de que estava tudo bem, ora ele questionou se era mesmo aquilo que ele buscava, que ele queria, e de tanto questionar, de tanto se esforçar para entender se estava certo ou não, ele chega no esgotamento. A gente pode olhar por dois prismas diferentes nesse momento. Ou você que está me ouvindo chegou num esgotamento onde você já entendeu que não é isso, ou você chegou no esgotamento de, tá, eu já tentei de todas as formas justificar os sims e os nãos, e eu sinto no meu coração que é isso, só que a minha mente tá brigando aqui com as minhas emoções. Seja qual for a opção, é hora de parar um pouquinho. É hora de fazer aquela pausa. E pausa não é tirar férias de 30, 40 dias, não é ficar sem fazer nada. Pausa é aquele momento onde eu me responsabilizo, eu me comprometo com a minha própria jornada de dar espaço para minha mente se esvaziar de tudo que ela já pensou. Isso pode ser uma caminhada, um minuto de meditação, ouvir a música preferida, conversar com alguém que você ama, sobre assuntos que não têm relação com a questão que você está aí martelando, que você já se esgotou. É tirar o foco do problema para que você possa enxergar as soluções, para que você possa enxergar a motivação, aquilo que vai fazer com que você comece o caminho. E aí a gente vai continuar com mais uma. Opa, já caiu. Ó, a gente tem aqui a Imperatriz. Então, olha só. Eu comecei com a estafa, cansei, não aguento mais, já pensei, já duvidei, já questionei, já perguntei, já fiz de tudo. Já passei pelos altos e baixos da dúvida. É, não é, quero, não quero. Já passei por tudo isso. Já entendi que eu preciso fazer um movimento, já entendi que eu tenho que ir para algum lugar, e esse lugar, essa confirmação é um lugar de colheita, é um lugar de prosperidade. Prosperidade aqui, deixa eu abrir um parênteses gigante. Prosperidade não é somente dinheiro na conta. Prosperidade não é sobre questões materiais. Prosperidade é saúde, bons relacionamentos, você se relacionando bem com você, você estando bem com as escolhas que você fez. Então a prosperidade aqui da nossa querida Imperatriz, ela fala sobre alguém que começou a fazer o que tem que ser feito, ela não se tornou imperatriz da noite pro dia, ela criou o caminho dela, ela vai galgando aí degrau por degrau até se tornar essa mulher confiante, essa mulher que comanda, essa mulher que intui, que recebe no coração tudo aquilo que ela acredita ser verdadeiro, sabe dividir, separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, mas ela também sabe que ela só vai colher aquilo que ela plantou. A Imperatriz, ela vem nos dar uma força, ela vem nos mostrar que é por aí, você tá certa, você tá certo. Só que esse tá certo, tá certa, ele está sempre baseado numa certeza que não é só mental. É uma certeza que está no coração. É a certeza que vem do, como eu falei, eu passei pelos altos e baixos da jornada, eu duvidei, questionei, eu fiz o que eu achava que tinha que fazer, etc. E por que eu prestei atenção em tudo isso? Porque eu trouxe para dentro todos os resultados que eu vinha colhendo. Eu entendi, eu senti. Esse entender, essa certeza, ela é um sentimento. E aí então ela pode seguir adiante. Pra gente finalizar, eu vou usar aqui, tô aqui procurando, ele tá desse lado, o nosso tarô mitológico, que é muito interessante, ele traz artes que
simbolizam mitos que naturalmente vão nos ajudar a fechar esse nosso pensamento. Então você entendeu? A resposta é sim, você está no caminho. Mas você está no caminho para parar com essa ideia porque você já esgotou todas as possibilidades e já entendeu que não é para você, ou você pensou, passou pela jornada, agora você só precisa respirar na certeza da sua escolha para conseguir seguir adiante. Essa parte importante é você que precisa trabalhar. Para fechar, como os oráculos, eles sempre conversam, a gente tem a carta da intuição. A intuição, eu citei a intuição aqui ainda com a imperatriz, e ela vem como a voz de Deus. A voz de Deus, ela está conversando conosco, com cada um de nós, independentemente de nossas crenças, de nossa religião, se temos religião ou não, a voz de Deus está em nós, por nós e conversando com a gente o tempo todo. Mas, lembra que eu falei? Eu preciso sentir a voz. Eu preciso entender não só com a mente. A mente e o coração precisam estar alinhadas, porque senão eu entro na exaustão de pensamentos, de dúvida, de questionamento. A intuição ela vem confirmar que se você está prestando atenção na jornada, porque a escolha que você fez lá atrás, se você está com dúvida se o caminho é esse, você pode ter feito uma escolha lá atrás, ou você pode estar ainda tentando encontrar a resposta. Para aqueles que já fizeram a escolha e entenderam que a resposta de se é certo ou errado vem conforme você caminha, tá te mostrando aqui. A sua intuição tá te mostrando o tempo todo. A voz de Deus está falando com você o tempo todo. O cosmos, o universo, chame como quiser, está falando com você o tempo todo. Você tá entendendo? Você já entendeu se essa estafa, se esse cansaço é porque você já esgotou todas as possibilidades e entendeu que tá ok? Ou você já esgotou todas as possibilidades e entendeu que não é esse o caminho e você só tá insistindo naquilo que você sabe que não vai dar certo? No final das contas, o início da nossa mensagem tem muita conexão com o final. Você só vai saber se você caminhar. Não começou ainda? Sente no seu coração, dá essa pausa para a mente para você conseguir entender, para você poder dar o próximo passo. Você já está na jornada? Você já chegou nesse lugar de não aguento mais, Carla, eu preciso de uma resposta? Então, presta atenção porque a resposta já veio. Tudo o que você vem vivendo já é resposta para você se dá certo ou se dá errado. E aqui pra gente realmente finalizar e fechar, quando a gente olha para a psique humana, quando a gente olha para desejos, para conquista, quando eu quero muito alguma coisa, eu preciso tomar muito cuidado, porque é muito mais comum do que a gente imagina a gente insistir, persistir em erros, porque a gente está tão focado no que a gente quer que a gente esquece de olhar para tudo como está acontecendo, para as respostas que estão caminhando. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto dos exemplos, eu acho que eles nos ajudam. Vamos imaginar que tem a pessoa X que ela quer muito uma determinada vaga de emprego. Ela tá tão cega por essa determinada vaga de emprego que ela não está olhando para mais nada ao redor. Ela se esgota energeticamente com seus pensamentos, sentimentos e ações para conseguir aquela vaga. Enquanto ela está na tentativa, ela recebe negativas, ela percebe que ela não se sente bem ali, ela começa a questionar, nossa, mas por que eu estou escolhendo essa vaga se eu me sinto tão mal aqui? Mas ela ignora tudo isso porque o foco dela, não, mas eu sonho, é isso, eu quero essa vaga. Ela não olha para todas as mensagens que o universo, Deus, o cosmos, está mandando, mostrando, olha, tem algo melhor. Eu entendi, você quer isso aqui, mas por que você quer isso aqui? O que você busca com isso? Às vezes a gente escolhe coisas na vida, escolhe relações, pessoas para se relacionar, seja de forma amorosa, seja por interesse de negócios, parcerias,
Porque a gente está olhando para um resultado. Eu preciso tomar atenção se o caminho que eu estou escolhendo, a pessoa, a situação, o estudo, o conhecimento, se isso está me ajudando a me aproximar daquilo que eu quero ou só está me afastando, só está fazendo eu perder tempo. Quando essa parte, essa pequena parte em nós, que a gente vai chamar de ego, quer muito uma coisa, é como se ele ficasse cego para todos os outros caminhos. E aquilo que é teu, aquilo que é certo, o caminho certo, tá sempre aí, para todo mundo. Mas essa escolha, muitas vezes inconsciente, que o ego faz, de quero do jeito que eu quero no meu tempo, quero do jeito que eu acho que é certo, é o que faz com que todos os sinais, a intuição, os insights sejam totalmente ignorados. E aí o caminho começa a ficar muito mais difícil do que poderia ser. E pior, se o caminho tá levando para um lugar que seria o ideal, a gente começa a desviar exatamente por não estar prestando atenção em todas as mensagens e tudo que está acontecendo. Eu espero de coração que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza. É sempre muito delicado falar sobre intuição, falar sobre falar com Deus, porque cada um de nós tem as suas crenças e tem a sua forma de sentir e experimentar isso. Mas eu acredito que a base é sempre entender que tudo o que você escolhe pensando somente naquilo que você quer, do seu jeito, no seu tempo, tende a te trazer muito mais desafios, cansaços, medos, bloqueios e tudo aquilo que você pensa com Deus, que você pensa com a intuição, com o sentir, que você sabe que, bom, eu queria muito isso aqui agora, mas parece que eu vou ter que aprender um pouco mais. Eu queria muito estar nesse lugar, mas parece que eu ainda vou ter que esperar um pouco. Ou seja, sempre que você vai no fluxo com o tempo de Deus, com as coisas que você tem que passar antes de chegar onde você tem que chegar, as coisas tendem a dar muito certo. É isso. Ficamos por aqui. Me deixa saber se fez sentido pra você e principalmente se você gosta desse tipo de vídeo, para que a gente possa se encontrar por aqui mais vezes. Informações sobre onde me encontrar em outras redes, o que eu faço, qual o tipo de trabalho que eu posso te oferecer, você vai encontrar sempre aqui na descrição desse vídeo. Obrigada por ficar aqui comigo. Um beijo e até a próxima.